Bom, vamos lá. Bom, pessoal, o objetivo desse vídeo é eu mostrar um pouco como utilizar o FDM ou o KBDM aqui no Orange. Primeira coisa, a gente tem que estar trabalhando no Orange 8.5, tá? Então, eu tenho um outro vídeo que eu ensino a instalar e instalar o FDM também nele. Ah, Aqui nesse caso, eu vou fazer um tratamento desse decaimento exponencial, que tem três componentes, né? Então, só para mostrar aqui a cara do sinal, um decaimento, né? A componente imaginária praticamente zero aqui. É um dado que tem 6.000 pontos, certo? É isso. Bom, o primeiro passo é as colunas aqui, elas precisam ser, a primeira tem que ser a do eixo do tempo, de preferência em segundos, né? Aí você tem que renomear ela, clica duas vezes e renomeia aqui em cima o short name para X, tá? O FDM, o algoritmo precisa disso, tá? A do meio tem que ser a R de real e a última tem que ser I de imaginário, tá? Isso é uma coisa aqui do código. Bom, segundo passo, você vem aqui na engrenagem, Code Builder, tem o outro vídeo, né, que eu mostro como instalar os códigos do FDM, né? Basicamente, compila, ele tem que dar done, né? Quer dizer que compilou, está funcionando. Se der alguma mensagem de erro, provavelmente está instalado errado. Tem que ver o outro vídeo. Pode fechar aqui, tá bom. Então, agora, se você clica aqui em Command Window, tem essa caixa, né? Basicamente, você tem que escrever FDM, é o comando para chamar o código, né? Então, dei o comando, ele abre essa caixinha aqui. Aqui, no primeiro botão, você vai clicar para ele setar os parâmetros automaticamente. Clica assim. Tudo bem. Então, ele já está falando várias informações para você. Ó. São 6.000 pontos, você pode normalizar, você pode corrigir a base, tem várias informações. A gente não vai mexer nisso. Nessa segunda parte, basicamente, você escolhe o método, se é o KBDM ou o FDM que você vai rodar. O KBDM, pessoal, tipicamente é quando você tem até 1.000 pontos no seu sinal, 1.500, 2.000 pontos, um sinal com 2.000 pontos já vai demorar uns 20 minutos, 30 minutos para rodar, tá? Para gerar o resultado. Então, o KBDM, ele é mais preciso, mas ele tem essa limitação de não pode ter muitos pontos. Então, como são 6.000 nesse sinal aqui que eu vi, a gente vai rodar FDM, tá? Ele automaticamente seta aqui os parâmetros, né? Se ele não setar, você fecha, abre de novo, mas ele vai setar. E eu vou dar um OK. Então, ó, ele está calculando o resultado aqui do processamento FDM. Beleza. Então, ele gerou essa nova aba aqui para gente, né? Como vocês podem ver. Você abrir aqui, tem muitas informações, tá? Então tem aqui quando você processou, algumas informações dos seus dados. Você tem aqui uma cópia do sinal de entrada, né? E aqui já são resultados mesmo, né, da análise. Então, a frequência, o, o FT, né, do sinal. Mas o que mais importa para a gente são essas últimas colunas aqui. Nessas quatro últimas, você tem os valores singulares, né? Só para a gente ter uma ideia, ó, se eu fizer o gráfico dessa com essa daqui, né? É só clicar com o botão direito, symbol. Eu tenho aqui os valores singulares. Tipicamente, você tem que clicar duas vezes aqui, colocar a escala log, para poder ver aqui, né? Que a maior parte do sinal, ela está justamente sendo representada aqui nessa faixa, né? Bom, tudo bem. Deixa eu fazer o gráfico desse aqui. Certo. E a gente não vai olhar para valor singular agora. Aqui você tem frequência, cada linha é uma componente que ele calculou, tá? Então, ó, na frequência, nesse valor, ele calculou um pico que tem esse gama, né, a largura do pico,
um pico que tem essa amplitude no feed, né? Que tem esse θ, e é isso. Ele calculou essas quatro componentes para esse pico. Então, você vê que ele calculou muitos picos ao longo do nosso espectro, né? Toda essa lista. Isso aqui é a lista de parâmetros, tá? Então, se eu fizer o gráfico aqui de frequência por feed amplitude, esse é o principal gráfico que a gente vai analisar, tá? Você vem aqui, ó, em symbols. Você está vendo quais picos têm maior amplitude na frequência. No nosso caso aqui, a gente está justamente interessado nos picos que estão próximo de zero de frequência. Então aqui, ó, se eu for ampliando, dá para ver exatamente, ó, entre, ó, eu ampliei bem em torno do zero aqui, né? Entre -5 e 5 Hz, eu tenho esses picos que foram encontrados e tem três de maior amplitude, como vocês estão vendo, né? Esses três picos são justamente os picos que a gente está interessado, tá? Que estão lá próximo de decaimento sem frequência, né? É o nosso sinal aqui, não tem frequência de oscilação, né? Só um decaimento. Então, são esses que eu quero reproduzir. Então, tudo bem. Então, deixa eu guardar essa figura. Você vai fazer o seguinte: você pode aplicar vários filtros, né? O filtro que eu vou aplicar vai ser o seguinte: eu vou falar que picos que estão abaixo de 2 Hz, né? Ou picos que estão acima de 2 Hz, eu quero que ele delete. Vou aplicar esse filtro. Eu vou calcular o espectro só de quatro componentes, tá? Antes de eu fazer isso, deixa eu só mostrar o resultado, né? Eu não mostrei aqui. Essa é a lista de parâmetros do FDM, certo? Se eu pego com essa tela aberta e venho aqui e escrevo o segundo comando, FDM EDT, tá? Esse comando aqui, FDM EDT, dou um Enter, ele abre essa outra janela diferente que você consegue gerar o espectro resultante. Então, você clica no primeiro botão para ele calcular os parâmetros automáticos. Então, ele tem aqui várias informações de entrada, né? Aqui você tem vários filtros que você pode aplicar, tá vendo? Ó? Remover picos negativos, sim ou não, né? Remover picos com frequências abaixo de. Esse aqui é o limite máximo, quer dizer, ele não está removendo ninguém nos parâmetros que está aqui, tá? Quando você manda calcular, ele coloca um filtro que é os limites, então ele não remove ninguém. Então, aqui abaixo de tal frequência, acima de tal frequência, abaixo de tal amplitude, acima de tal amplitude, né, do feed, ou amplitude no espectro, ou de largura de linha, você pode cortar. Então, esses são os filtros que a gente vai usar daqui a pouco. Aqui você escolhe como que você quer o seu espectro. Então, transformada de Fourier. Aqui é importante, ó, a fase corrigida, coloca no automático, que é bom, vai corrigir a fase. A correção de tempo morto, não vou precisar. Estreitamento de linha, você vai colocar um número menor do que um. Número de pontos no espectro, enfim, tem várias opções, tá? Tem como usar isso aqui em casos específicos. No momento agora, eu só preciso, então, que coloque correção de fase. E vamos primeiro sem filtro nenhum, para a gente ver o resultado. Ó. Vou dar um OK, ele está calculando. Ele gerou essa aba aqui, como vocês podem ver, né? Então, nessa aba também tem várias informações, né? As listas que ele usou para fazer os cálculos. O que importa para a gente é o que está aqui no final, que é justamente o espectro, esses três aqui, tá? O eixo X, o eixo, né, da amplitude e do imaginário, mas o que importa é o gráfico desse aqui para a gente. Vem aqui, faz o gráfico. Tá aqui o espectro, né? Como se fosse a transformada de Fourier, mas não é transformada de Fourier, é FDM, né? Ele gerou esse espectro. Como a gente pode ver, tem um pico intenso em torno de zero, né? Que é um decaimento sem frequência, mas tem várias coisinhas aqui na base que vem devido ao ruído presente aqui nesse sinal, tá? Tem vários outros picos que ele encontrou aqui, tá? É basicamente o ruído. Então, ó, vamos fazer o seguinte agora. Vamos aplicar um filtro. Então, eu volto aqui na minha aba dos resultados que eu obtive com o FDM, certo?
clico aqui, digito FDM EDT, que é Edit, né? Dou Enter. E eu vou fazer aquele filtro que eu falei, de remover quem está abaixo de 5 Hz, de menos 5 Hz. Então, vou escrever menos 5 aqui. E remover todos os picos que estão acima de 5 Hz. Como está vendo aqui. Beleza? Só esse filtro. Eu poderia aplicar outros filtros, mas eu vou aplicar esse. Vou dar um OK. Olha, gerou uma nova aba, certo? Aqui vocês já estão vendo, ó, que então ele só usou para fazer a conta 6 picos apenas. Só esses daqui que tem esse valor de cada linha é um pico, né? Essa frequência com esse valor de gama, né, de largura de pico, T2, com θ, com amplitude, tá tudo aqui. E aqui no final, várias coisas, mas o que importa para a gente é o espectro que está aqui. Olha só, é o mesmo espectro que a gente viu antes, né? Só que ele, tá vendo que ele está limpo, né? Ele não tem mais aqueles picos acima de 5 e abaixo de menos 5, né? É tudo zero. Ele só plotou os picos que estavam aqui nessa região. Eu posso fazer uma comparação dos resultados fazendo isso aqui, ó. Pega esse dado, dá um Ctrl C, vem aqui. Esse era o feed com o sinal completo, né? Eu vou criar uma coluna nova, vou colar, então eu vou comparar esse com esse. Ó, vamos ver como é que vai ficar. Tá vendo? Ó? É o FDM, a linha preta sem aplicar filtro nenhum, né? E a linha vermelha aplicando aquele filtro que eu só deixei os picos em torno de zero aqui, né? Ficou só esse pico aqui. Tá bom? Então isso a gente usa para um monte de coisa, né? Vamos lá. Deixa eu deletar isso aqui, eu não preciso. Tá. Então, nós encontramos esses picos aqui. O que eu posso fazer agora com eles é, é verificar melhor quais que eu preciso para reproduzir o meu dado ou não. Como vocês estão vendo, ó, esses três eles estão realmente em torno de zero. E esse aqui está em menos 4 Hz, esse está em 3,7 Hz, em 4 Hz. Na verdade, e esses daqui, se a gente olhar bem, qual que é a amplitude deles? Olha como a amplitude deles é bem menor do que a desses três, que estão em torno de zero. Né, ó? São amplitude 58.300, mas a outra amplitude é 78.000, né? Bem maior. Então, eu preciso aplicar um filtro um pouco maior. Esse filtro aqui não foi suficiente. Eu vou cortar todo mundo que está acima de 2 e abaixo de menos 2, tá? Vou até deletar isso aqui, deletar essa aba, volto aqui de novo, FDMEDT. Então eu quero um filtro mais forte, né? De menos 2 a 2. Vou dar um OK. Ele já gerou aqui. Agora só ficou aquelas três componentes realmente. E vamos ver a cara do espectro, né? Tá lá, é o pico nosso. Agora eu quero mostrar cada um desses três componentes, né? Como que eu posso fazer isso? Basicamente, pessoal, eu venho aqui, FDM EDT. Se eu vier aqui embaixo, keep only, não, pera aí, deixa eu lembrar. Eu quero que apareça só esses três, né? Na verdade, vamos lá. Venho aqui, FDM EDT. Já está com o filtro aplicado, está com a correção de fase. Eu quero que calcule. Na verdade, o que eu posso fazer então é o seguinte: é diferente. Para eu conseguir criar cada um dos três, eu vou precisar fazer o seguinte: na lista original, nessa lista aqui, eu teria que identificar quais são aqueles três picos. Então, eu tenho que vir aqui, naquele gráfico que eu tinha montado,
esse gráfico, que é basicamente esse com esse, né? Nessa aba, é o feed amplitude em função da frequência, você cria esse gráfico. Esses três são os únicos picos que me interessam. Então você vem com essa ferramenta aqui e clica nessa caixinha. Aqui você vê o número da identificação desse pico. Então eu vou anotar esse número, ó, 30.055. 30.055. A identificação desse outro pico. 30.051. 30.051. A identificação do terceiro, 30.054. 30.054. É o número do pico, tá? Posso fechar. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou processar esse dado novamente, né, com FDM-EDT. E eu vou vir aqui embaixo, né, nessa última opção, e justamente escrever o Keep Only, né, calcule apenas esses picos para mim. 30.055, 30.051, 30.054. No caso, eu nem precisaria aplicar os filtros se eu escrever eles aqui direto, tá? Mas tanto faz aqui, né? Eles vão passar. Então, vamos ver o resultado disso, ó. Tem que dar um espaço ali entre os pontos, entre os números, né? Exatamente, ó, ele calculou os três, só que a vantagem agora é que ele apresenta para você, cadê? Os três separados. Não apresentou. Ah, eu vou ter que fazer cada um de cada vez. Então, ó, vou deletar esse aqui. Lembrei o que tem que fazer, pessoal. Volta aqui, você faz FDMEDT. Na verdade, você vai vir aqui embaixo e vai calcular um de cada vez. Então, 30.055. Calculei ele. Gerou aqui, certo? Eu vou clicar, ó. Ele calculou os três. Espera aí, vamos de novo. Delete. FDMEDT. Vamos colocar para começar de novo aqui. Então, só vou colocar aqui para corrigir a fase. Vamos de novo. Keep only 30.055. Ok. Vamos ver como é que vai ficar o resultado. Ah, ele calculou todo mundo. Não, não deu certo. Vamos ver. Estou esquecendo de algum detalhe. Peraí. É... Apply FFT. Vamos ver se está certo. 30.055. 3.055, né? Aqui, ó, é o número da linha, né? Ó. É essa linha aqui. Então, seria a frequência aqui perto de zero. Tá certo. É esse pico que eu estou interessado. Então, vamos de novo. FDMEDT. É... Será que eu tinha que selecionar isso aqui? Não. Apply FFT. Bom, é isso. Vamos ver o que que acontece.
Ele está calculando todos. Vamos tentar mais uma vez. Então, aqui para ver se é isso. Ah, era isso. Olha só. Tá bom. Então, é o seguinte, pessoal. Tem um detalhe aqui no programa. Esse programa é cheio de detalhes, né? Então, é o seguinte. Eu, Você vai processar. Eu descobri, né? Eu descobri os três pontos aqui que eu quero. Eu anotei, certo? Você vem aqui nessa aba, escreve FDMDT. A grande questão é, se você colocar para ele calcular automaticamente, esse primeiro parâmetro aqui, ó, que remove picos negativos, você vai ter que mudar para aceitar, tá? Ou para flip. Então, mudou esse. Aí, aqui na correção de fase, colocar alto. Beleza. Agora você vai escrever aqui cada um dos que você quer calcular. O número do primeiro pico, 30.055. Ele calculou aqui, ó. Gerou justamente esse pico. O espectro dele vai estar aqui no final. Ah, agora ele está gerando separado. Então deixa eu tentar colocar os três de uma vez, ó. O segredo era colocar aqui aceito, né? Então, 30.055, 30.050, 3.000, né? 3.054. Vamos ver o que ele gerou. Isso, ele calculou os três aqui. Ah, e agora ele calculou os três lá no fundo. Esses três aqui, ó, esse aqui é o espectro a soma, e esse aqui é os três separados, os 51, 54 e 55. Quer ver? Se eu faço plot em linha, tá aqui a decomposição dos três pelo FDM, que acho que era o que a gente estava buscando, né? Com o Nago. E agora é comparar o resultado. Uma coisa que dá para ver aqui é que está com pouca resolução, está com poucos pontos nesse espectro. Para a gente aumentar essa resolução, deu um probleminha aqui no gráfico, travou. Deve ser porque eu estou gravando a minha tela, travou aqui. Mas acho que deu para acompanhar bem a ideia. Vou fazer rapidamente de novo agora e vou aumentar a resolução, né? Vamos lá. Fecha. Ele travou, então vamos lá. O Orange 8. Vou copiar aqui o sinal 3. Coloquei. Chamo de X. Chamo de R. Chamo de I. Compilo o FDM. Fecho. Digito FDM. Colocar para colocar automático. Não preciso mudar nenhum parâmetro. Dou um OK. E como é exatamente o mesmo processamento, é para ser os mesmos picos. Então, eu já vou processar o FDM EDT, justamente, vamos colocar para calcular do zero, né? Aceito esse aqui. Não preciso colocar filtro agora, né? Porque, por fim, a gente vai selecionar fase correção automática, aqui. 30.055, 3.051, 3.054. Era esses três. Dou um OK. Ele gerou. Tá aqui os três.
Tá aqui. Estava com baixa resolução, né? Como que eu posso aumentar essa resolução? Vou fazer esse mesmo processamento, DMDT, só que eu vou limitar a faixa de frequência. Vamos ver onde que eu faço isso. Aqui. Eu não preciso ir nessa faixa completa, né, nesse parâmetro aqui. Eu posso simplesmente colocar para ele ir, né, de menos 50 a 50 Hz. Tá, tá totalmente suficiente no nosso caso, né? Então, vamos ver como é que vai ficar. Criou esse novo, então os mesmos três picos, porém agora é para ter bem, os 2.000 pontos é para estar totalmente aqui, né, nessa região. Então ele gerou de menos 50 a 50, agora com bastante pontos, né? Aqui, ó, bem definido. Tá aqui os três, tá bom? O preto é o total e os três componentes separados, para a gente comparar com o outro resultado. Deixa eu salvar esse processamento. Esse aqui é o três soluções KBDM. Três soluções KBDM. Bom, deixa eu mostrar mais um, né? Eu vou tentar processar agora aquele que tem quatro soluções. Ctrl C, Ctrl V, tem que chamar de X, R, I, ok. Então, FDM, mando recalcular. Acredito que está tudo certo, ok. Esse é para ter quatro componentes, né, no decaimento. Então, se a gente ir lá olhar da mesma forma que a gente fez o outro, né, fazer esse gráfico aqui da frequência pelo feed amplitude, bom, às vezes não dá para enxergar, mas ampliando bem aqui na região próximo de zero, ó, tá aqui, né? Bom, estamos vendo dois picos, mas talvez tenham mais, né? A gente precisa, ó, tem dois próximos aqui, tudo bem. Vamos fazer aquele filtro, vamos fazer o FDM-EDT, FDM-EDT, manda recalcular. Então você vem aqui, coloca aqui aceita. Vamos aplicar aquele filtro de acima de 5, de menos 5 e acima de 5. Correção de fase é sempre bom colocar assim, automático. Isso, eu quero ver quais tem ali perto da região de zero, né? Então tá aqui, olha, ele achou vários picos aqui na região próxima de zero. Se a gente abrir aqui, tem, ó, tem 14 picos que estão em torno de 0 Hz ali. Se a gente olhar, ó, quais são os mais intensos? Vamos gerar esse gráfico aqui. Tá aqui, né? Ó, então tem vários picos aqui em 4 Hz, em menos 3. Eu posso cortar. Eu acho que eu vou fazer outro filtro só para olhar esses daqui, que estão abaixo de 1 e menos 1. Se eu olhar 9, esse é o 11. Bom, os mais intensos é esse. Ele descobriu. Os quatro mais intensos são esses daqui. Deixa eu ver se eu consigo para trás, né? Tem dois aqui, se você olhar bem. Ó, é o número 11. Deixa eu voltar aqui, ó. Número 11, esse é o número 10, esse é o número 9. Opa, parece que tem outros. Deixa eu dar um Ctrl R. Ah, que estavam aqui embaixo, né?
Esses são os mais intensos. Vamos ver o espectro, como é que tá. Espera aí. Então, com esses 14 picos, ele reproduziu esse espectro. Hum, vamos tentar processar com menos, então. FDMEDT, vamos lá, era de -1 e acima de 1. Então, agora ele usou apenas 8 picos, né? Que estão em torno do zero aqui. Deixa eu copiar esse, Ctrl C, criar uma coluna que a gente usou 14 picos, para a gente comparar. Bom, o resultado está bem parecido. Na verdade, extremamente parecido. Está idêntico, né? Está idêntico. Um pico está em cima os pontos estão literalmente em cima. Aqueles outros picos era coisa mínima de diferença, de amplitude quase nada, né? Eu posso deletar. Bom, então, como a gente está vendo, ele detectou, na verdade, 8 picos aqui na região de zero, né? Que tem essa lista de parâmetros aqui, tem essa amplitude. Se a gente olhar pela amplitude, tem três aqui que tem amplitude maior, né? Na verdade, a gente está interessado em quatro, né? Então, tem esses quatro aqui que tem as maiores amplitudes. Vamos processar esses quatro, que seria, na lista, seria o número 3, o número 5, 6 e 7, né? Então, eu vou vir aqui, FDMEDT, com os mesmos filtros, né? É o número 3, 4, 5, não, 5, 6 e 7, né? Acho que era isso. Dá um OK. Vamos ver. Então, 3, 5, 6 e 7. Deixa eu ver a amplitude deles. Isso, eram os que tinham maior amplitude. Tá aqui. Agora, esse sinal. Agora eu tenho os quatro aqui separados. E esse é o total, a soma de todos. Vou fazer o gráfico para ver como é que fica. Só que eu não coloquei resolução, né? Deixa eu colocar resolução. Vamos deletar. FDMEDT. Já está tudo. Sempre ele fica salvo o último que você fez, né? A única coisa que eu quero vir aqui, ó, e para colocar mais resolução no sinal final, de -50 a 50. Vamos ver. Beleza, ficou bom. Então eu quero comparar esses quatro com esse aqui. Tá aqui, né? Basicamente, o que que ele encontrou? Um pico azul aqui mais intenso, um verde aqui, um rosa aqui e um vermelho que realmente é praticamente zero a amplitude dele comparado com os demais, né? Mas é um picozinho, tá? Esse vermelho que é para ser o segundo aqui, né? Ó. Vamos ver a cara dele. Tá vendo? Ele é um pico, mas ele vai até, ó, 80.000, que não deve ser nada aqui comparado com. Cadê a figura? Comparado com os outros aqui que estão. Não, 80.000 é bem alto. Espera aí, peguei o pico errado. O vermelho, ó, o preto, o vermelho é o primeiro aqui. É esse aqui, o número 3. Ele é até negativo, na verdade, o vermelho. Você poderia, e ele é, tá vendo? Ele é bem largo, né? Ele tá indo lá de -50 a 50 Hz. Você poderia inverter ele, tem a função para inversão, mas a amplitude dele é muito pequena. Então, o FDM, né, a conclusão é que o KBDM, o FDM, ele está descrevendo esse sinal como apenas três componentes, tá? É a forma que ele encontrou de descrever esse sinal.
Deixa eu salvar isso. Quatro soluções. Acho que é isso, Conago. Agora a gente precisa pensar